pra gente começar. Pessoal, eu tive problema. Boa noite, tudo bem? Hoje também minha internet aqui caiu, aqui demorei um pouquinho em voltar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tela cheia, com todas. Estão vendo minha tela? Não. Agora vai entrar, professor. Carregando. Não, beleza. Então, assim, como falamos, na aula passada eu apresentei um roteiro de estudos para vocês, a gente abriu o módulo 2. Então é o seguinte, eu pedi para vocês assistirem isso aqui, o roteiro do módulo 2. Pedi para vocês assistirem as videoaulas 5, 6, 7, 8, que falam aqui que é cultura, certo? Ler o capítulo 2 ou aula 2 daquela apostila Sociedade, Cultura e Educação e Escola, que está disponível, e um artigo Cultura, o que é, características e elementos típicos. E depois a gente vai ter 2 debates, diversidade de cultura na escola e educação, cultura no Brasil contemporâneo. E como atividade eu pedi para vocês elaborarem um artigo, e esse artigo deve seguir um modelo, que é esse modelo que eu propus aqui. Que eu falei para vocês que eu não vou ser tão rígido em questão da padronização dele, mas eu quero que ele siga essa estrutura. Caso não siga essa estrutura de apresentação do artigo, eu vou tirar notas do grupo, tá? Então, isso aqui já está conversado. Voltar aqui no módulo 2. E esse artigo vocês vão apresentar ele, vocês vão me entregar ele uma semana antes do encontro presencial e vão apresentar ele para o tutor, e o tutor eu vou definir critérios para esse tutor, e esse tutor vai fazer essa avaliação de vocês no encontro presencial, fazer um debate e tudo, mas assim, bem tranquilo, mas aí o grupo todo apresenta, todos os membros do grupo, preferencialmente, apresentam esse trabalho. Esse trabalho eu pedi para organizar ele. Então, aqui o artigo, atividade virtual, até 6 pessoas, elaborar um artigo, tá? Então, assim, eu acredito que eu coloquei 10 minutos, 10 a 15 minutos, eu achei a apresentação. Então, esse tempo vai poder estender, porque eu acho que os grupos têm menos alunos, eu coloquei de 8 a 10 minutos de apresentação, mas vocês podem estender bastante esse tempo, e até eu prefiro que vocês façam um debate depois disso, como da forma que a gente está fazendo nas aulas aqui. Certo? Tranquilo? Certo. Alguma dúvida em relação a esse módulo 2? Baixa só mais um pouquinho a tela, professor, só para eu ter uma dúvida aqui, mas eu esqueci o que era. Ah, sim. Tem uns Ali temas. onde estão os temas, né? Isso. Relações entre trabalho, diversidade cultural na escola. Eu lembro que quando a gente fez lá no primeiro período, mês passado, né? Período passado, né? Quando foi de informática, que foi a primeira unidade. Foi até com você, Isso. foi? De informática. Aí tinha os temas e a gente tinha que colocar lá no fórum qual era o assunto que o grupo ia falar para não se repetir tanto. Eu acho que isso é válido a gente fazer novamente. Mas assim, como os grupos são pequenos, eu vou deixar bem livre isso aí, tá? Mas aí vocês podem se organizarem, tá? Entendi. Beleza? Assim, que eu não vou. Porque mesmo que o assunto seja aí, é mais filosófico, concorda comigo? Sim. Então, assim, aqui eu coloquei temas aqui, mas se quiserem até sugerir outros temas tal, eu acho, nesse caso aqui, eu coloquei alguns temas bem genéricos. Eu não vou procurar, o título do artigo nem necessita ser educação e as transformações da sociedade, entendeu? Pode ser assim, por exemplo, que as novas tecnologias estão transformando a sociedade e a educação, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, assim, isso aí eu deixei aqui, mas não quer dizer que sejam os títulos do artigo, tá? Tá bom. Beleza? Então Beleza. então vamos para o nosso tema hoje, o que é cultura, certo? Acho que o artigo que eu coloquei para vocês foi esse, aqui o papel da escola na sociedade. O que é cultura, Sim. certo? Deixa eu até pegar o que eu coloquei Certo. aqui para vocês, esse aqui é um similar, mas é o mesmo. Então, o que é cultura? Vocês já viram assim, pessoas, cultura, essa palavra cultura, que é o mesmo artigo, tá?
aqui da TV Escola, você vai ver, ó, que são, basicamente, é o mesmo artigo. Cultura é um conceito que apresenta conjunto de tradições, tudo. Mas o que acontece? Mas vamos quebrar um paradigma, certo? Antes de começar isso. Você já viu aquela frase que muitas pessoas dizem, essa pessoa não tem cultura? Já. Concordam comigo que se a gente analisar ela, isso fica muito assim, vamos dizer, seria mais, quando se fala assim essa frase, seria muito mais para julgamento de classe, Sim. entendeu? Porque, por exemplo, cultura tá nas pequenas coisas, tá? Tá no nosso dia a dia, tá? E cada um, por exemplo, a gente tem culturas diferentes até mesmo dentro da nossa sociedade brasileira. Por exemplo, nós temos várias culturas, etnias diferentes, culturas indígenas dentro da nossa cultura, por exemplo. Dentro do Brasil, a gente tem uma cultura, por exemplo, do pessoal do Sul, uma sulista. Nós mineiros, por exemplo, todos aqui, mineiro tem um jeitinho diferente de falar, a gente tem a cultura mineira. Sim. Concordam Tem. comigo? Hã? Isso é nos Onde eu passados, no fiquei dia a dia, no que na nossa convivência em sociedade, no nosso modo de falar. Por exemplo, quando eu estava contando a experiência que eu tive em Niterói. Quando eu falava assim, ó, garçom, ele falava, é mineiro. Entendeu? A primeira frase que a pessoa falava era isso. Então, quando você viaja, por exemplo, dentro do Brasil, que é um país vamos falar, com extensão continental, nós temos aqui a cultura nordestina. Eu estou só falando aqui, ou, por exemplo, dentro de Minas tem o mineiro da capital e o mineiro do interior, né? Muitas das vezes até a forma de Sim. falar, essa cultura, vamos falar assim, influencia até na forma da gente falar, por exemplo, paulista, porta, porteira, né? Do interior. É igual carioca, né? Aí o Igual carioca com carioca. aquele assobiado, né? Nossa, é terrível. Eles perguntaram, meus alunos ontem perguntaram assim, o que você achou do nosso trabalho? Eu falei assim, vou falar igual lá no Rio, vocês foram sinistros, e com X ainda, É, tá? então, assim, isso vamos falar, cultura. Então, essa frase, por exemplo, não tem cultura, muitas das vezes foi utilizado até para discriminação de classe, entendeu? Que achava que aquele pessoal, tudo. E essas culturas a gente vai ver que tem vários tipos de cultura. Tem cultura em massa, popular, erudita, cor, é, corporativa, certo? Então, cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradução, crenças, costumes de um determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações que as gerações seguintes vão imitando que da geração anterior, certo? Isso, por Certo. exemplo, dessa forma, a cultura representa um patrimônio social, que aí começaram a estudar, dentro da antropologia, começou a estudar como que era essa questão do relacionamento entre os seres humanos, e aí viu essa questão cultural, por exemplo, e essa cultura representa o quê? Um conjunto de questão nossa social, certo? Um patrimônio social de um grupo. Representa o quê? Aqueles padrões de comportamento, de costumes, de crença, de valores, de língua e um monte de coisas, certo? Certo. Até mesmo, por exemplo, vou até falar, até a forma de que de se comportar numa mesa. Por exemplo, vamos falar uma cultura, um patrimônio cultural e material do mineiro, pão de queijo, o queijinho, né? Queijinho com café, Redondo. o cafezinho, O não é? redondo. Isso é assim, aquela forma de receber as pessoas. Por exemplo, a cultura francesa, por exemplo, você pensar, os franceses são totalmente, eu citei a França, mas não se referindo, tem uma cultura totalmente da nossa aqui, concordam comigo? Sim. Isso, essa cultura tem mesmo até questão, até mesmo de comportamento, de cumprimentos, tá certo? Certo. É igual No- os ingleses, né? Com chá, isso, por francês, exemplo, nós, culinária. nós mineiros mesmo, nós temos assim, por exemplo, eu sou do interior de Minas Gerais. A gente tem muito aquela questão de chegar, abraçar, chegar, cumprimentar, aquela coisa assim, de mais contato, né? E tem culturas que, por exemplo, que não tem contato algum,
certo? Então, Sim. assim, cada cultura ali, isso é passado o quê? É passado pelos nossos pais, tá? E, por exemplo, vamos pensar o seguinte, você falou cultura inglesa. Suponha que eu é, deixe, vou mudar para um país, eu vou ter que adaptar o quê? A cultura daquela sociedade, concordam comigo? Sim. Para Sim. você interagir. Né? Então, assim, é isso, que a cultura pode ser definida como comportamento por meio de aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se um foco central da antropologia. Como eu tinha falado, tem o Edgeworth Taylor aí, ele faz um estudo, ele fala o quê? A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. E você, eu quero aqui, o que é isso? O que eu quero chegar no ponto? Vocês acham que essa cultura ela evolui ou ela fica estática ao longo do tempo? Ela evolui. Ela evolui, essa forma, o modo de comportamento das pessoas e assim, de relacionamento vai mudando. Por exemplo, uma cultura popular, certo? Músicas. As músicas que eram ouvidas, o estilo musical ouvido do século XVIII, XIX era o mesmo nosso? Não. Não, eu vou falar para você. Até assim, vamos pensar de década. Eu fui muito. A década de 90 tinha um estilo musical. A década de 2000, de 80 um estilo musical, mais um rock, mais, certo? A década de Certo. 80, 90, 2000, cada uma você vai analisando assim, as gerações vão tendo outro gosto musical. Concordam? Sim. Concordamos. Então assim, características da cultura é determinado pelo um conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer, possui um caráter simbólico, é adquirido por meio de relações sociais de um grupo, é transmitido às gerações posteriores, não é estática, sendo influenciada por novos hábitos. Então, assim, só complementando o que a gente falou, certo? E, por Certo. exemplo, as formas de construção de igrejas, vamos falar de igrejas, elas foram mudando ao longo do tempo, por exemplo, igrejas da época barrocas, né? Hoje, Sim. hoje a gente constrói igrejas daquela forma de antigamente? Não, Não. né? Sim. Até, se falar assim, cultura, ela é tão, assim, a gente vê isso, até a forma da gente construir casas, elas foram evoluindo ao longo do tempo, não é isso? Sim. Exatamente. Antigamente as Concordo. casas eram mais com telhados de barro, telhas de barro, aí foi mudando, aí esse outro mais modelo, mais de casas com caixote, aí começaram a casas com fachadas mais altas, não é isso? Sim. Mais imponentes a entrada da casa, e, por exemplo, a cultura da forma de. A cultura que nós temos aqui no Brasil de construir casas é totalmente diferente, por exemplo, da cultura americana, que usa mais madeira. Uhum. E dependendo até de uma região aqui do Brasil, por exemplo, tem regiões, por exemplo, que vão falar que casas de Sul. adobe, até a forma de construção, materiais dela aí, vai mudando, certo? Certo. Então, a cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Eles são traduzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão se moldando e criando padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Vale lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. O que existe é diferenças culturais entre diversos grupos, por exemplo. Vou falar assim, hoje a gente tem culturas, por exemplo, pessoas com culturas diferentes dentro do mesmo grupo social. A gente pode analisar até mesmo essa cultura de classes sociais diferentes, religiões diferentes, concordam comigo? Sim. Então isso aí, e lugares diferentes, certo? Certo. Por exemplo, tem lugares, por exemplo, que tem cultura muito forte, por exemplo, de festas de São João, concordam? Sim. Outras culturas, por exemplo, tem algumas regiões que têm culturas, por exemplo, folclóricas, como, por exemplo, Boi do Mar, no Amazonas, eu acho que é aquele festival de Parintins lá, né? Para. Maravilhoso. Então, assim, estão falando assim, que totalmente diferente, né? Então, Uhum. assim, e dentro, igual eu falei pro Brasil aqui, a gente tem essa questão
muito grande, né? E a gente tem que respeitar as culturas. Nenhuma pode você a gente já teve momentos muito catastróficos na história, por exemplo, na época do nazismo, que uma cultura queria sobressair sobre a outra, né? Com perseguições, Sim. judeus, né? Então, assim, a gente tem 7 tipos de cultura. Cultura de massa. Cultura de massa é o conjunto de ideias e valores que se envolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música, certo? É transmitido e considerado locais regionais. Por exemplo, sertanejo, certo? Sertanejo raiz do interiorzão de Minas Gerais, sertanejo universitário de Goiás, certo? O Certo. sambinha do Rio de Janeiro, né? Escolas de samba ali. Sim. O pagode, né? Por exemplo, samba de roda da Bahia. Então, tô assim, só citando alguns, cara. A cultura erudita é diferente da cultura em massa. Ela é resultado de um conhecimento adquirido, de pesquisa, de estudo, de campo. Não é ofertada assim para todo mundo, entendeu? Você teria que tá, por exemplo, seria questão de quadros, exposições de quadros, peças teatrais, concertos. Isso não tá tanto para todo mundo. Concordam comigo? Uhum. E a gente tem a cultura popular, né? Que essa é a tradição, os saberes, que é transmitido pelo povo, as festas, entendeu? E aí a gente tem essa forma, por exemplo, cultural aí popular para todo mundo, não é isso? Que Isso. vai essa aí é a que mais vai evoluindo ao longo do tempo. A gente tem cultura material, por exemplo, eu tenho uma igreja, certo? Uma construção, aquilo ali está, por exemplo, uma praça, certo? Então, tudo Certo. aquilo ali vamos falar assim, é uma cultura material. E a gente tem cultura imaterial. Por exemplo, a forma de... Por exemplo, Paracatu é patrimônio material da produção de pão de queijo, certo? Você fala assim, a cidade de pão de queijo. Aqui tem uma forma diferente de produzir o pão de queijo. É cultural daqui. É uma tradição, um saber, certo? Certo. Então, ou um frevo, o trevo, né? É frevo ou trevo? É trevo, né? Aquela dança. Hã? Frevo. Hã? Dança, dança é frevo. Dança é frevo. Frevo, né? Aquela Sim. dança, certo? Por exemplo, um catira, seria assim, cultura, são culturas, assim, por exemplo, regionais, locais ali que seria danças, né? Lendas Uhum. folclóricas, festas populares. Então, tudo isso aí seria cultura imaterial. Cultura organizacional seria a forma como que organiza, como que uma empresa é organizada, ou, por exemplo, certo? Ou até mesmo a forma que aquela sociedade, aqueles padrões ali estão sendo daquela empresa, ela vai estar relacionando com a sociedade, então tudo ali tem dentro, aí vamos falar, quando a gente fala organizacional, a gente está voltado, uma escola mesmo, como que ela é organizada, certo? Certo. Cultura corporal analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos, reúne práticas relacionadas a danças, jogos, atividades, comportamento sexual, festividades. Certo? Então, assim, temos essas sete tipos de culturas aí, certo? Então, essas culturas, a gente tem elementos culturais materiais e imateriais, né? Materiais é aquelas coisas concretas, material, né? Coisas concretas, palpáveis, certo? E material seria elementos intangíveis que vão falar assim de saberes, de comportamentos, certo? E na nossa cultura brasileira a gente teve dentro do Brasil a gente tem N culturas aqui por regiões, entendeu? A gente tem uma diversidade muito grande cultural pelos portugueses, pelos indígenas, pelos negros que vieram, pelos europeus. Então, a gente tem uma miscigenação de culturas aqui, até mesmo de religiões, certo? Então, cada região, por exemplo, se você pensar no Brasil hoje, cada região, por exemplo, se você dividir o Brasil até mesmo, essa região, por exemplo, sul, sudeste, norte, nordeste, certo? Cada uma dessas, e dentro dessa região, dentro do sudeste, o paulista tem uma cultura diferente, independente de regiões do estado de São Paulo tem cultura totalmente diferente.
Aqui em Minas Gerais tem uma forma diferente, por exemplo, se você for até a mesma forma de falar, o pessoal do sul de Minas fala diferente, o pessoal do norte de Minas, ou do noroeste de Minas, certo? Algumas regiões são mais próximas. Então, assim, então tudo isso é, assim, define o que nós somos, sabe? A, a sociedade é moldada, eu vou falar uma coisa para vocês, que a sociedade é moldada pela cultura. E a cultura e a sociedade nos transformam em quem somos. E quando a gente analisa, quando você analisa de fora e analisa as pessoas daquela sociedade, você pode ver que a gente tem é, características muito similares. Comportamentais, por exemplo, espirituais, de crenças, né? Vou falar, quando eu falei espirituais, estou falando de crenças. Bem, assim, similares, certo? Correto, pessoal? Correto. Então, agora eu quero ouvir de vocês, tá certo? Até mesmo de línguas, né? Por exemplo, o Brasil é um país que, por exemplo, os portugueses conseguiram algo muito forte, que o Brasil todo fala a língua portuguesa. A gente foi colonizado pelos portugueses e eles conseguiram essa dominação na gente. Eles mudaram. Concordam comigo que essa colonização portuguesa aqui teve um impacto muito grande em relação à cultura, até mesmo das pessoas que vieram para o Brasil? Sim, Porque a língua concordo. portuguesa, ela ficou sendo uma unidade nacional, todo mundo aqui fala. Isso, vão falar, isso, por exemplo, que aconteceu ao longo dos anos? Isso meio que sobressaiu sobre muitas outras culturas, certo? Por exemplo, os africanos mudaram a sua língua, certo? Nosso Sim, português, o português nosso também, ele teve influências culturais muito fortes. Nosso português aqui do Brasil é diferente do português de Portugal. sim. A É o que eu ia expressão. comentar. Hã? É o que eu ia comentar. Então, assim, a E mais gente. que eu falando português, a gente conseguiu, assim, como que a gente fala? Conseguiu modificar. Isso, a gente tem características do tupi, tem muita. Sabe? Tem palavras que vêm, por exemplo, de línguas africanas. Então, teve essa miscigenação muito grande. A gente tem influência. Essa influência popular de massa que a gente está falando lá, influencia a gente também. A gente teve uma influência, por exemplo, no século passado, muito grande dos Estados Unidos. Americanizada por causa dos filmes de Hollywood, através de mídias, concordam comigo? Sim, sim. Então, isso aí a gente, por exemplo, muitas palavras, hoje a gente até fala, até os significados delas, hoje já foram, tem palavras da língua inglesa que foram incorporadas até ao nosso vocabulário. Sim. Não só de língua portuguesa, mas também, por exemplo, língua francesa, sabe assim, isso muitas das vezes mudando ao longo do tempo, certo? E Sim. isso culturalmente, a gente percebe muito disso quando a gente conversa com outras gerações. Dentro da mesma região, as gerações vão vindo. Você pode ver que muitas das vezes a forma de falar é diferente. Se você pegar um Sim. senhor de 80, 90 anos, a forma dele expressar é totalmente diferente de uma criança ou de um adolescente de 20, vamos falar, de 15 a 20 anos, do jovem aí. Concorda? Porque Concordo. isso ele já teve muita influência cultural ali dele e ele absorveu isso aqui. E essa influência, por exemplo, vem de muitas culturas populares. Isso através de música, mídias sociais, e aí com essa globalização aí a gente tem essa questão de muita influência cultural, tá? Porque a gente é um país muito aberto, então isso facilita muito desses impactos aí, certo? E aí agora eu vou abrir para vocês falarem, comentarem. Fala. Fala, eu converso demais. Eu vou parar minha transmissão aqui, que aí fica. Não, assim, concordo plenamente. Pelo que eu li, que eu assisti algumas aulas, né, nesses dias. Professor, só um minutinho, Gabriela. Só um Tá. minuto. Não, deu certo.
Eu tô com visita em casa e atrapalha a rotina da gente. Gabriela, assim, professor Gabriela, eu acredito, você falou a respeito dos portugueses, a dominação dele em relação à língua no nosso país, né? Quando eles colonizaram. E assim, a gente percebe que eu conheço algumas pessoas de outros países que foram assim, colonizadas por Portugal, e eles conversam o português de Portugal muito mais, assim, 100%. Modificou pouca coisa. E nós aqui, assim, eles conseguiram dominar realmente a língua com a gente. Apesar que, como você falou, as culturas que foram diferenciar, assim, entrando, modificou algumas palavras mesmo. Mas é interessante a questão, ver a cultura dessa forma, né? A gente não vê, a gente não... Igual a arquitetura, né? Se você for olhar, a arquitetura é um exemplo, assim, palpável, né? As No casas material, antigas. né? Isso, material, palpável, material, assim, riquíssimo. E a gente, no Brasil, a gente tem muito. Quando eu viajo, igual, por exemplo, você falou Rio de Janeiro, né? A Gabriela é de lá, em Minas, tem as construções. O centro do Rio é muito reflete isso ali. Paraty, Perto então, da quando eu casa, da Praça 15, né? conheci Paraty, e assim, eu conheci Belo Horizonte, Ouro Preto. Quando eu conheci Paraty, eu achava que era assim, o mesmo estado. Porque assim, em relação a Minas, Isso, eles se misturaram bastante, mineiro com os cariocas ali. a Então, Estrada Real é muito, assim, teve uma influência muito grande arquitetônica, muito né? grande. Então, assim, naquela E época ali, que era, assim, as construções antigas, até o pessoal teve essa influência muito forte, é igual você certo? estava falando também do Boi Bumbá. Eu sou apaixonada, tenho vontade de ir lá. Ano passado eu tinha programado, eu tive um problema de saúde e não fui. Mas eu tinha reservado dinheiro. Hoje, para você ir lá, é 15, 16 mil para você ir festejar. Mas, assim, é a hora que bate o batuque, que o povo entra na arena, parece que aquilo ali te domina. Então, assim, é uma coisa, assim, não é palpável igual uma construção. É Mas imaterial. é É isso. uma cultura imaterial. Por Uma exemplo, o cultura, samba. O mas é samba. o samba. Por No exemplo, o Rio de Janeiro, Brasil, carnaval. Carnaval do Rio de Janeiro. Pode existir carnaval no Brasil que é uma todo, mas o experiência, do Rio é diferente. é Por uma exemplo, o pessoal experiência. lá vive para isso, entendeu? Mês de janeiro Isso, é muito forte ali. Começa em você janeiro, falou muito forte. você falou do frevo. Eu conheço Recife. É maravilhoso também, é diferente, mas é maravilhoso. Você falou a questão das festas juninas que tem no Nordeste, né? No Norte, né? No Nordeste, aliás. Assim, é maravilhoso também. Então, assim, a gente realmente, o Brasil, em termos de cultura, é muito abrangente e a diversidade é muito grande. E A gente ficaria horas e horas conversando sobre isso. Assim, eu não conheço o Brasil, assim, eu conheço alguns locais em algumas regiões. Por exemplo, Manaus, eu já fui em Manaus, capital. Então, eu conheço Rio de Janeiro, o Sul, e é completamente diferente. Quando você vai para o Rio Grande do Sul, Curitiba. Curitiba já é mais, assim, quase igual a São Paulo, tudo, mas a cultura é diferente. Aí você chega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é completamente diferente. Parece que você está em outro país. isso é que o Brasil tem essa. Que foram as influências que foram tendo ao longo por exemplo, o sul mesmo foi muito colonizado por europeus. Sim, Então, assim, teve diferente. aquela influência ali, por exemplo. E aí, cada região, que eu falei, por exemplo, dentro de Minas Gerais mesmo, se você for, por exemplo, cada região, por exemplo, lá no Vale de Jequitinhonha, é Diferente. totalmente diferente, por exemplo, do Triângulo Mineiro, que é Você diferente da região central. Então, assim, isso, e aí é culturalmente de regiões. Se você, aí fala assim, quando você pega uma pessoa de uma região, por exemplo, região lá do Triângulo, você pode ver que as pessoas têm meio que um relacionamento. Por exemplo, o pessoal do Triângulo Mineiro tem grande influência dos paulistas. Eu fui morar, eu vou te dar um exemplo próprio. Eu fui morar em São José dos Campos, Hum. certo? Em 2010. Não, 2009. Não, 2006, aliás. Eu fui morar em São José dos Campos. E fui trabalhar e morar lá. Eu num prédio que era 2 torres, onde eu morava, numa área nobre lá. Nas 2 horas, eu fiz amizade com uma pessoa, de cumprimentar no elevador, sair e descer. Porque os paulistas, eles são muito individuais. Mas é normal, capital, que eu já morei em São Paulo também. Então, é normal. Só que aí entrava uma pessoa, sorria para mim e conversava comigo.
E aí eu conversando com ela, falei assim, essa mulher não é paulista. Quando eu fui conversar com ela era de Minas Gerais de Araxá. Ó, filha de um médico até famoso em Araxá. Então, aí você vê a diferença social mesmo. Quando a gente fala, isso é cultural, a gente fala mesmo. Eu sempre falo a questão de cultura, mas nunca que, assim, Mas, mas sem, menosprezando a classe, entendeu? mas sem entender o que, por exemplo, assim, aquela questão. Cultura está relacionada com a sociedade e isso está relacionado com a educação? Então, Sim, assim, os três temas ali estão muito relacionados. E essa educação, ela vai mudando, por exemplo, culturalmente, até mesmo comportamental, em relação ao outro, à sociedade. Por exemplo, eu foquei a questão do racismo, tudo isso aí. Isso aí, na época, a gente era muito forte. A gente vem de um país escravocrata, certo? E cada vez mais as pessoas estão conscientizando com o próximo, que entendendo que é diferente. Então, tudo isso aí é que todo mundo é ser humano, certo? A gente tem que analisar que todo... E isso é um conceito que está cada vez ficando mais forte. Todo mundo é ser humano. E todo mundo faz a sua vida o que quiser. Até aqueles padrões de crença, antigamente religiosos, têm mudado muito. Sim. Certo? Então, assim, a igreja, por exemplo, igreja é uma religião, vou falar igreja não, religião é algo que molda culturalmente uma pessoa. Até em Sim. termos de comportamento, de inserção na sociedade, de padrão. Tudo quando a gente fala em padrões, esses padrões, esse conjunto de padrões aí, a gente vê em cultura. Tá certo? E aí você vê assim, por exemplo, artes, assim, e isso vai moldando a sociedade também. Falando assim, você fala assim, até a sociedade, a forma que eram construídas as casas na Estrada Real, eram totalmente diferentes. Ali tinha um impacto diferente, certo? Sim. Naquele momento, culturalmente, naquele momento, qual que era o material que eu tinha para construir as casas? Adobe. Que era os tijolos de barro e palha que passavam, né? Então isso aí, como eu falei para vocês, ao longo do tempo, isso aí vai mudando, certo? Não, Isso. eu nunca tinha parado para E a gente assim, e a gente para analisar isso quando a gente passa a refletir. Por isso que é interessante esses estudos, por exemplo, sociológicos, antropológicos, que a gente entende quem nós somos. Nós somos reflexo da sociedade e a cultura que a gente está inserido. Certo? De cumprimentar, de relacionamento, de inserção social, tudo. É reflexo de onde está. E você pode ver o que acontece. Pessoas que vão mudando muito, ou que vai caminhando muito, você vai pegando um pouquinho de cada cultura. Certo? Quando você pensa aquela pessoa raiz, você fala assim, ó, esse cara é um cara raiz daquele local ali, ele tá ali. É que, por exemplo, o pensamento dele é daquela sociedade que estava ali, ele não mudou. Certo? Passou os anos, as pessoas que foram locomovendo, mudando, vão mudando. Hoje a mídia social, a globalização, hoje faz uma exceção muito grande, mas se você pensar ali, por exemplo, se você pensar uma pessoa de 70, 80 anos, que não caminhou, você pode ver que ela carrega os costumes da década dela lá de trás, o que ela foi aprendido. E aí, muitas das vezes, a gente cria essa pessoa é muito ignorante. Não, mas se você analisar, quando você analisa uma pessoa e quando você for estudar ela, você vai analisar que, por exemplo, de onde é? Como que era o comportamento? Entendeu? É reflexo disso. Porque nós, indivíduos, nós somos reflexo da sociedade e a cultura que nós vivemos. O homem é o produto do meio onde ele vive. Você lembra que, assim, não sei, eu sou do interior. Antigamente tinha aquelas lendas. Nossa, tem a casa mal assombrada, tem aquilo lá. Sabe, aquelas coisas ali. Ia passando aquelas crenças, cultura de folclore pra gente. Não era isso? A gente tinha medo de dormir. E você pode ver, as novas gerações, se você pegar hoje crianças de 12, 13 anos, nem fala em casa mal assombrada, nem nada mais. Hã? Nós assistir filme de terror. Você entendeu? Assim, já não tem essa questão mais. Certo? Eu tenho duas afilhadas, né? E agora elas estão com 14, mas eu lembro assim, quando elas tinham 5, 4, 5 anos, aí eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e falei assim, que bonitinha, princesinha da Dinda, porque ela tava com a fantasia de princesa. Ela olhou para mim e falou assim, isso é só uma fantasia, Dinda. Eu falei, que isso, gente? Se fosse eu tava me sentindo uma princesa se eu tivesse a idade dela. Então, assim, isso assim.
Hã? tem conhecimento muito à mão, né? Isso, assim, não, você tem. Eu sou da área. Eu sou da área de redes, computadores. Então, E computação. E aí eu sempre brinco com meus alunos, por exemplo, se você falar, chegasse uma criança e desse, por exemplo, criança hoje, o meu filho de 9 meses, ele já olha meu tablet assim, ou o computador, já passa o você dedinho. entendeu? Mas ele foi feito para isso, a tela foi feita para isso, não foi feito para as gerações aprender de forma evolutiva. Precisando, a gente vai aprender de forma. Então, o que que acontece? Se chega para uma criança, você sabe como que ela sabe que existe internet? Quando ela Não, acaba. Por isso que elas descobrem que existe internet. Senão elas achavam que isso aqui, dentro desse dispositivo, tinha um mundo. Era um oráculo, tinha tudo. ah, E isso aqui com a internet, ele é um oráculo, tem tudo. Tá? Hoje a gente está colocando tudo na palma da nossa mão com o smartphone. Então hoje a gente está muito ó, ou quanto mudou culturalmente. O que que a eu não tecnologia mudou? gostaria Nossa cultura. A nossa cultura de comprar coisas. na Certo? O nosso internet. modo de comprar coisas hoje. Quase tudo que você vai na loja física, é um eletrodoméstico. Custa. Qual que é a minha necessidade? É urgente? Não, então eu tenho que comprar. Não é Sim. urgente? Eu começo a analisar preços. Aí eu acho o mesmo produto na internet com 300, 400 reais mais barato. Com frete grátis para me pegar na mesma loja física. Nossa, é um absurdo isso aí Sim, também, então viu? assim, Parece isso, que é isso é muito, sabe? E aí a gente passou, mudou a nossa forma de pagar contas. Culturalmente a gente pegava uma fila, pegava uma senha, uma fila, ia num caixa. no banco. Hoje o que que a gente faz? Pix, celular. Tudo direto no celular, certo? Então a gente faz isso assim de forma já quase que contínua, certo? Certo. Pessoal, então mais alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Você tem Não. alguma coisa? Não, tranquilo. Eu vou finalizar por agora, tá? Aí eu Sim, vou tá. finalizar o vídeo. E aí, se quiserem comentar mais alguma coisa, que já deu 37 minutos de vídeo aqui, tá? E aí, qualquer coisa, a gente anota, vocês anotem aí lendo, aí a gente tira as dúvidas na próxima aula, tá? Tá bom. Beleza? Aí vai ser na quarta-feira da Semana Santa. Tá? Tá. Eu pensei em cancelar essa aula, mas vou manter ela, o debate, tudo, tá? Aí para a próxima aula, eu vou pedir para vocês falarem diversidade cultural na escola, tá? Quero que vocês pensem nesse tema, leiam o artigo para a gente comentar sobre ele. Sim, a Gabriela que vai falar, porque ela está tem. A gente tem experiência. Nós, como instrutores, a gente conversa muito isso da gente vendo os adolescentes, não falo adolescente, que a maioria deles são adolescentes. Sim. Dos adolescentes, né? Coisas assim que na nossa época não era tão normal, hoje em dia para eles é. Né? Então, essa diferença cultural, essa diferença de geração, né? Eu nunca me imaginei que eu ia viver assim, uma era igual eu estou vivendo. Assim, a evolução foi muito rápida. Eu acho e vai ser cada 20 anos para cá, deu um salto gigantesco, gente. Não, e assim, quer ver uma forma culturalmente que a gente teve um impacto muito grande? Pandemia. Não, a pandemia, a pandemia mudou mudou muitas formas nossa, muita coisa culturalmente nosso. Ela mudou muito a sociedade, mudou muito a nossa cultura. Certo? A nossa cultura. Eu acho que antes da pandemia a gente não ia estar tendo esse privilégio, né? E, não, assim, existia a EAD, mas assim, eu acho que fortaleceu. Acho que deram mais importância à EAD. Mais ênfase. Eu acho assim, isso eu acho que foi forte, tá? Pessoal, então boa noite, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Beleza? E mas assim, não sai, Gabriele e Amanda não saem, Ana Maria não saem não, tá? Deixa eu só gravar.